E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje uma série de vídeos sobre AutoCAD. Vamos aprender a usar alguns comandos básicos, fazer algumas configurações básicas, criar alguns desenhos para testar nossos comandos, padronização, usar cotas, centralizar desenhos. E vamos começar por aqui hoje, ó. Então, quando a gente abre o AutoCAD, a gente tem essa primeira tela aqui, né? Aqui ó, eu estou usando a versão do AutoCAD LT, né? Que é a versão mais leve do AutoCAD para desenhos 2D. Mas é exatamente igual, né? Em questão de configuração do que o AutoCAD convencional, que tem tanto 2D quanto 3D. Como a gente vai trabalhar apenas em 2D, por enquanto, aqui já vai atender a gente legal. Então, primeira coisa, quando a gente abre o programa, a gente é direcionado para essa tela inicial. E aqui do lado, ó, no canto esquerdo, nós temos a função abrir, para abrir algum desenho, ou criar um novo. Quando nós vamos criar um desenho, nós vamos clicar aqui em novo, ó, novo arquivo. Ou você pode criar aqui também, ó, no canto superior esquerdo em LT, você pode criar aqui um novo arquivo também. Mas aqui pelo lado é mais rápido, né? Então novo, e nós vamos criar, ó, clicando em novo, uma extensão do tipo ACAD ISO. Aqui ele já criou para mim, porque já é o arquivo que eu abri por último, né? Mas você tem várias extensões, então nós vamos escolher a extensão ACAD ISO, perfeito? Quando a gente cria esse desenho, você vai ter que selecionar uma pasta onde você quer salvar, né? Um diretório. Você pode tanto criar uma pasta na área de trabalho e direcionar para lá, ou para documentos, no seu drive, da nuvem, que seja. E você vai criar um desenho e vai salvar o nome dele. Por definição, se você não cria nada, ele cria, aqui o meu AutoCAD é em português, desenho 1. Mas você pode mudar o idioma do seu AutoCAD também para trabalhar em inglês ou em português, você que decide. Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem, nós temos esse fundo preto aqui na nossa tela, ó, certo? E tanto em cima aqui nos comandos, quanto aqui no fundo da tela. Vocês estão vendo que aqui o fundo é quadriculado, ó? Você tem a opção também de tirar esse quadriculado do fundo. Você vai apertar aí no seu teclado a tecla F7. Então, se você aperta o F7, ó, olha lá, você consegue tirar e deixar esse quadriculado. Saiu aqui, ó. Então lá, você consegue tirar e colocar esse quadriculado. Eu gosto de trabalhar sem o quadriculado, mas é escolha. Outra coisa legal também, se você clica com o botão direito, ó, no fundo da tela, você vem aqui na opção de opções, ó, a última, certo? Botão direito e em opções. Ele vai aparecer um quadro aqui que a gente pode formatar algumas coisas, ó. Por exemplo, aqui nessa primeira parte que ele abriu na aba desenho, certo? Se você vier aqui na primeira aba aqui, ó, arquivos, você tem diversas opções de configuração aqui, de exibir também, ó. Para você mudar a suavidade, o segmento de curva. Você pode mudar também aqui, ó, o tamanho do cursor, ó. Tudo isso é editável, tá? Mas aqui, o interessante que a gente pode trabalhar aqui no começo é vindo aqui na aba exibir, ó, que é a segunda abinha depois de arquivo, tá entre arquivos e abrir e salvar. Nós conseguimos vir aqui em cores, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó? Clicando em cores, nós conseguimos editar algumas cores do fundo. Você não é obrigado a trabalhar com fundo preto, você pode trabalhar também com fundo branco. Eu aconselho trabalhar com esse fundo, que não é preto exatamente, é uma cor que é mais confortável para o olho. Ó. Ela já está até salva aqui, ó, 33, 40, 48. Mas você pode escolher a cor que você quiser. Essa cor ela é um escuro, mas não chega a ser um preto. Ó. O preto está aqui, porque ela não vai cansar a sua vista. O branco, ele é legal de trabalhar também, só que ele traz um cansaço visual muito rápido. Então você vai começar a ter um pouco de dor na sua visão. Mas tudo depende, é particular, você consegue mudar também. Então aqui ó, nós conseguimos mudar ó, o espaçamento de modelo, ó, a folha layout. Aqui, por exemplo, ó, a mira, que por exemplo aqui ó, é esse cursor aqui do fundo, ó, vocês conseguem ver aqui, ó. A gente consegue mudar a cor desse cursor também, ó, eu deixo o meu em branco. Plano de fundo, você pode mudar para outra cor também, se você preferir, aqui ó, por exemplo, branco, ó. Olha lá, tá vendo? Ele vai para o branco no fundo. Eu acho um pouco claro demais. Tudo bem, vamos voltar aqui. Ó. Eu costumo deixar nessa opção que eles deixam pra gente lá, né?
daquela cor um pouco mais... que não chega a ser o preto, né? É o 33, 30, 43 aqui, ó. Aqui não tem, vou colocar essa daqui, ó. Por exemplo, vamos dar uma olhada lá. Uma cor um pouco mais visual. Aqui, ó, voltando naquela aba inicial, aqui em exibir, você também, aqui, ó, tem a opção esquema de cores, ó. Se você coloca leve e aplica, ele vai mudar aqui em cima, tá vendo? As cores lá de cima. Você pode trabalhar com elas em branco também. Eu prefiro elas em escuro, certo? Mas, e você clica aqui em aplicar, ele aplica para você, ó. Aí nós temos outras opções aqui, ó, em salvar, em que tipo de formato você quer salvar o seu desenho. Você pode escolher aqui, ó, o tipo de formato, como você quer salvar os arquivos, ó, plotagem para PDF, para fax, várias configurações. Aqui, por exemplo, na aba desenho, nós conseguimos mudar aqui, ó, o tamanho desse símbolo de visualização. Isso daqui, pessoal, ó, é o símbolo de interseção. Quando você tem, por exemplo, duas linhas, você vai ver que o desenho vai mostrar pra gente esse quadradinho preto. E vários outros comandos também, ó. Tamanho de abertura, ó. Daquele cursor que a gente vai escolher se é preto ou branco, você pode deixar ele maior ou menor. Tudo isso é editável, tudo bem? Aqui também, ó, alguns desenhos, alguns pontos aqui, ó, de alças para você colocar nos desenhos. Todas essas visualizações são importantes pra gente. Mas, por enquanto, a gente, para fazer um desenho tranquilo, a gente pode configurar basicamente essas duas coisas, as cores de fundo e de cima, tudo bem? Então a gente vai dar um OK, ó, e a gente volta para cá para o nosso desenho. Lembrando aqui, ó, vocês conseguem ver ali, ó, essa minha telinha aqui, ó, o meu cursor que ele tá preto, dá pra gente mudar isso para outra cor também, certo? E aí vocês definem aqui, ó, tá em preto, tudo bem? Aqui, ó, mira, vou colocar em branco, por exemplo, ó, e vou aplicar, ó. Aqui, ó. Agora ele ficou branco, vocês conseguem ver? Eu prefiro trabalhar com ele em branco, mas é opcional. E aí, pessoal, vamos entender algumas coisas, ó. Se você clica no fundo, dá um clique com o botão esquerdo no fundo, ó. Você abre essas duas janelinhas aqui, ó. Quando você gira para a esquerda, ele fica verde. Quando você gira para a direita, ele fica azul. Isso daqui é a maneira que você consegue pegar as linhas de um desenho. Por exemplo, eu vou fazer duas linhas aqui, ó. Fazer uma linha para cá, uma linha para cá, uma linha para cá e para cá. Dou um ESC para sair. Se eu vou pegando, se eu clico com o botão, ó, cliquei com o botão direito e arrasto para a direita, olha lá, ó, ele vai pegando linha a linha, tá vendo? Ó? Aí quando eu termino de pegar essa linha, é que ele circunda ela por inteiro. Aqui, ó. Essa linha começa aqui e termina aqui. Enquanto eu não chego no final, ele não circunda, tá vendo? Ele só vai esperando eu pegar todo o final para circundar. Se você vem agora da esquerda para a direita, ó, clicou uma vez, você vai arrastando, ó, só de você pegar um pequeno ponto daquela linha, ele já pega a linha inteira. Então aqui, ó, quando eu pegar aqui, ó, ele já pegou tudo. Então isso é importante para você circundar alguma coisa, para você apagar ou não. Aí lembrando, pessoal, para apagar você tem duas opções. Você pode clicar na linha com o botão esquerdo, né, do mouse e apertar Delete. Ó, e ela apagou. Aqui ela estava uma linha sobreposta, né? Vamos fazer aqui, ó. Eu cliquei nessa linha com o botão esquerdo e aperto Delete, ela apaga, certo? Isso é uma maneira de apagar também. Então, vamos apagar aqui só para a gente entender. Outra coisa legal, pessoal, se você clica no fundo da tela e aperta, por exemplo, a palavra aqui, ó, unidades, ó, de unidades, e clica com o mouse, você consegue alterar aqui, ó, qual unidade você vai trabalhar no seu AutoCAD. É um atalho, tudo bem? É sempre importante a gente trabalhar em milímetros, mas você pode colocar em centímetros, metros, quilômetros, depende. Para fazer uma planta baixa, por exemplo, trabalhar em metros às vezes é mais interessante, uma planta de uma casa, né? Mas geralmente a gente vai usar milímetros, tudo bem? E aqui você pode usar quantas casas decimais você quer e a unidade do ângulo, ó. Se vai ser em graus, minutos e segundos, radianos. Nós vamos deixar em graus decimais, perfeito? O que mais que é interessante a gente ver nesse começo, pessoal? Vamos entender um pouco do nosso desenho de configurações. Para salvar um desenho, o que a gente faz? A gente vai vir aqui, por exemplo, eu fiz um desenho. Vou pegar um círculo aqui, vou pegar uma linha e esse daqui é o meu desenho. Ó.
Supondo que o meu desenho seja simplesmente isso daqui, certo? Eu quero salvar esse desenho. Como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui, ó, no canto superior esquerdo e vou apertar aqui, ó, salvar como. Salvar como, eu vou salvar esse desenho em algum lugar que eu queira fazer, né? Vou salvar ele como? Em que formato? Formato de desenho, DWG, certo? Esse é o formato que nós vamos salvar, mas você também pode salvar em outras extensões. Aí aqui ó, ele vai abrir uma aba para eu poder escolher onde eu vou salvar. O que eu aconselho? Crie uma pasta, ou na área de trabalho, ou em documentos, que seja. Crie uma pasta para você aqui, por exemplo, ó, com o botão direito, novo, nova pasta. Você pode colocar o seu RM da escola, você pode colocar o seu nome, você pode colocar um número qualquer, você decide. Por exemplo, vou salvar aqui, ó, desenhos AutoCAD, certo? E aí o que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou dar 2 cliques. Eu abri a pasta, ó, que eu acabei de criar. Eu vou colocar aqui, ó, como desenho 1, vou colocar assim, ó, por exemplo, aula 1. Quando eu salvar, ó, ele salvou o desenho lá. Então, e aqui em cima você consegue ver o atalho também, onde foi salvo. Ó. Tem documentos, aula 1. Por consequência, quando você for salvar outros desenhos, ó, ele já vai te direcionar para aquela pasta que você salvou. Então, quando você clica aqui, você tem a extensão e uma prévia do desenho que você fez. Perfeito? É muito importante porque muita gente se perde, né? Encontra o desenho, depois, salva o desenho e depois não sabe onde salvou. Então, é muito importante a gente fazer isso. Aqui, ó, para apagar, vou selecionar tudo e apertar Delete. Legal? O que mais que é importante? Então aqui nós temos as abas. Né? Na aba padrão a gente tem todos os comandos que a gente pode usar para fazer linhas, círculos, arcos, quadrados, losangos, né? Ó, no caso polígonos de quantos lados quiser. Fazer achura para fazer um piso de uma planta baixa, um corte de uma peça. Os comandos aqui para mover uma peça, para mover um desenho, para girar, para cortar, aparar algumas coisas, né? Para fazer chanfros quadrados ou circulares, né? Fillets, ó, a gente pode fazer também. Para explodir algum desenho que está todas as linhas juntas, deixar as linhas separadas, ó. Colocar textos, cotar, então para a gente conseguir ver a dimensão, né? Desses desenhos. E aqui, ó, por exemplo, para a gente criar nossos layers, que também é muito importante para a gente fazer. Aqui, ó, mais pelo lado, a gente pode inserir, ó, desenhos. A gente pode criar blocos com desenhos prontos para inserir também. Mudar a cor das linhas que a gente quer, para fazer uma linha específica, ou um traço de uma cor específica. O tipo de linha, ó, mais fina, mais grossa. Até se a linha é pontilhada, tracejada. Podemos também aqui fazer medições rápidas do nosso desenho. Por exemplo, vou fazer um quadrado aqui, ó. Quanto que mede esse interior desse quadrado? Eu não sei, eu posso vir aqui, ó, na medida da régua, e aqui ó, ele vai me mostrar lá dentro. Perfeito? Lembrando que aqui ele está em milímetros, certo? Ó. Então você consegue fazer medidas rápidas também. Aperta sempre o ESC para sair, certo? E aí, por exemplo, nós temos também aqui, ó, na aba inserir, a gente pode inserir imagens, inserir blocos, nós podemos importar arquivos de PDF, muitas coisas que a gente consegue fazer também, tá? Criar blocos, isso aqui é bem legal também. Anotações para criar textos. Mudar, por exemplo, o tipo da minha cota. Se eu quero linha por dentro, ó, linhas internas ou por fora, eu posso escolher esse tipo, o tamanho dessas cotas. Colocar textos, tamanho do texto que eu quero. Fazer medições também, ó. Eu posso colocar também aqui ó, essa linha de chamada múltipla, que é para a gente identificar, por exemplo, várias partes de um desenho. Então nós temos aqui ó, várias coisas que a gente pode utilizar, que a gente vai aprender no decorrer do nosso curso, perfeito? Então pessoal, essa primeira aula foi mais uma aula de introdução mesmo, só para algumas configurações básicas assim que o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, que também é muito importante a gente aprender a usar, perfeito? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente já vai começar com desenho nas próximas aulas. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.